Olá, tudo bom? Vocês já perceberam que todo santo dia a gente é bombardeado por uma quantidade gigantesca de informação cromática, ou seja, informação que vem das cores que a gente percebe? E a gente percebe cor em todo canto, a gente percebe a cada minuto, a cada segundo. E a cor, na verdade, ela passa pra gente uma quantidade imensa de informação. Vou te dar um exemplo. Você para num sinal vermelho. E aí, quando o sinal fica verde, o que você faz? Você segue o teu caminho, né? Você dá a partida no carro e vai embora. Então, não precisa ter um guardinha o tempo todo ali na frente, justamente para te dizer, olha, você tem que parar agora para os carros cruzarem, atravessarem aqui a avenida. Ou então, depois, não, você pode seguir agora o teu caminho. Não precisa fazer isso, né? Justamente porque você para num sinal vermelho e você segue num sinal verde. Então, o que a cor está fazendo? Ela está te passando informação. Num outro exemplo, imagina que você está no supermercado. E aí você chega na parte de frutas e você vê duas bandejas de morango. Em uma, o morango está amarelo, um amarelo lindo, denso. E do outro lado, um vermelho vibrante. Imagina, qual é o morango que você pega? Com certeza você vai pegar o vermelho. Por quê? Porque aquele morango vermelho está te dizendo que a fruta está apta para ser consumida. Não é isso? Então vejam, a cor ela passa informação. Assim como ela também passa sensações. Sensação de frio, sensação de calor, né? Sensação de impessoalidade. Mas a cor também altera a percepção dos espaços. Isso quando a gente está falando especificamente de arquitetura e design de interiores. A cor acaba se tornando um elemento aliado do arquiteto e do designer de interiores, né? Para fazer com que o espaço seja melhor qualificado. Tem um livro de um autor chamado Francis de Cachingue, Arquitetura, Espaço, Forma e Ordem. É um livro muito legal. Procura na biblioteca da tua faculdade ou da tua universidade, que é um livro que vale a pena você dar uma olhadinha. Então, nesse livro, o autor diz o seguinte, que a forma arquitetônica, estamos tratando aqui da forma arquitetônica, mas poderia ser um móvel, poderia ser um armário, podia ser uma impressora, tá? Mas vamos tratar da forma arquitetônica. Então, o Francis de Cachingue, ele diz o seguinte, que a forma arquitetônica, ela tem características, né? Ela tem atributos. A forma arquitetônica tem escala, a forma arquitetônica tem dimensão, a forma arquitetônica tem textura e a forma arquitetônica também tem cor. Então vejam que a cor é um atributo da forma arquitetônica. Mas quando a gente está falando efetivamente de cor, é preciso que a gente faça uma ligeira matização. Quando nós falamos de cor, a gente precisa saber se nós estamos tratando da cor luz ou se nós estamos tratando da cor pigmento. Então o que acontece? A cor luz é a própria luz, certo? A luz ela tem diferentes comprimentos de onda e cada comprimento de onda corresponde a uma cor diferente. Então nós temos o comprimento de onda azul, temos o comprimento de onda amarelo, aí você tem o ciano, você tem o verde, laranja, enfim, violeta. Pois bem, então essas são as cores do espectro visível. Então lá no primário, com a tia Mariquinha, lá na quinta série, a gente aprende lá com a tia de educação artística as cores primárias. Pois bem, quando nós estamos tratando da cor luz, as cores primárias elas são um pouquinho diferentes daquelas que a gente aprende. As cores primárias da cor luz são o red, vermelho, o green, verde e o blue, que é o azul. Então, red, green and blue. Então, isso perfaz o RGB. Então, onde a gente encontra a cor luz? Em qualquer elemento que emita luz. Ou seja, você vai encontrar na tela do teu celular, na tela do teu computador, na tela da tua televisão, numa lâmpada, obviamente numa lâmpada que seja branca, certo? Então essa é a cor luz. Mas na arquitetura, no design de interiores, principalmente no design gráfico, a gente trabalha muito mais com a cor pigmento. Não que nós não trabalhemos com luz, certo? Mas nós trabalhamos muito mais com pigmento. Por exemplo, o pigmento, né, do tecido do sofá, o pigmento do tecido da cortina, o pigmento da tinta. Então a gente trabalha muito com pigmento e a gente precisa conhecer o comportamento da cor quando estamos tratando de cor pigmento. No caso da cor pigmento, o que acontece? Você tem outras cores primárias. As cores primárias da cor pigmento, aí sim, são aquelas que a gente aprende lá na tia Mariquinha quinta série. Elas são vermelho, amarelo e azul. Então vejam, percebam que tem uma diferença grande aí, certo? O que acontece? Quando você está misturando as cores primárias na cor luz, você mistura, faz as secundárias, faz as terciárias, mistura, e no final das contas você chega no branco. Mas quando você está trabalhando com a cor pigmento, já é um pouquinho diferente. Você não vai conseguir chegar no branco. Por quê? Porque o resultado
é subtrativo, você chega no preto. Então tem uma diferença muito grande. Mas já que nós estamos falando de preto e branco, também é muito importante nós diferenciarmos o que é o preto e o que é o branco. Então vejam, o preto não é exatamente uma cor, ele é ausência de luz. Então se não tem luz, não tem cor. E a propósito, é importante a gente observar que quando estamos tratando de cor, a nossa percepção de cor é um fenômeno acima de tudo físico. Sem luz nós não observamos cor. Então nós observamos, claro, a cor luz, mas quando se trata de uma cor pigmento, ainda assim nós temos um fenômeno óptico, que é o fenômeno da reflexão. A luz incide num determinado corpo ou numa determinada superfície, e o tratamento de pigmento que aquela superfície recebeu, ela vai filtrar alguns comprimentos de onda e ela vai refletir exclusivamente uma cor. Quando você enxerga um corpo azul, significa que aquele corpo, aquela superfície, ela está absorvendo todos os outros espectros de cor, mas ela só reflete o azul. Então você só consegue enxergar o azul. Então quando você mistura a cor luz, você mistura, chega no branco. E o branco é o resultado da soma de todas as cores do espectro visível. Branco não é exatamente uma cor, mas sim o resultado da soma de todas as cores do espectro visível. Quando a gente trata de cor, na verdade, a gente está tratando de um universo de infinitas possibilidades. Trabalhar com cor é uma coisa muito legal. Você pode trabalhar com cor na arquitetura, você pode trabalhar com cor na fotografia, você pode trabalhar com cor na filmografia, você pode trabalhar com cor no design de interiores, no design gráfico, enfim, tem uma infinidade de aplicações, uma infinidade de possibilidades. Então, você quer conhecer um pouquinho mais sobre cor? Você quer saber um bocadinho mais sobre cor? Então comenta aqui embaixo, diz pra gente se você gostou desse vídeo, que a gente pode trazer mais informações a respeito de cor. Quem sabe a gente não faz também um curso de pequena duração, 2 horas, 4 horas, né, só sobre teoria da cor. Mas comenta aqui embaixo pra gente saber o que você achou, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo.